Boa noite a todos, amigos aqui presentes nessa noite. Boa noite também aos nossos amigos da internet que nos assistem. Vamos dar início, ao nosso trabalho aqui nessa quinta-feira. Primeiramente, temos um recado bem rápido. A casa tem trabalhos praticamente todos os dias, aberto ao público, com exceção das sextas-feiras. O horário fica fixado na entrada da casa e no site também vocês encontram os horários. Temos o atendimento do plantão, chegando meia hora antes. E na sexta-feira que é feito um trabalho que não é aberto ao público, é o trabalho de atendimento, principalmente aos familiares dos dependentes químicos. Então, quem tiver alguém que queira indicar, para o nosso grupo que está trabalhando, a casa está de portas abertas. E no domingo nós temos também evangelização infantil, no horário de atendimento. Quem quiser trazer as crianças, também estamos de portas abertas aí, esperando. E na área social, a casa desenvolve dois trabalhos. Primeiro é o atendimento às famílias carentes, através de distribuição de cestas básicas. Atendemos 70 famílias cadastradas aqui na casa, intercaladas de 35 a cada mês. Essas famílias passam por uma triagem, pelo grupo aí da área social. E depois de feita essa coisa, ela fica um ano com a gente, onde é feita essa distribuição de cesta básica. Isso aí ocorre todo segundo sábado de cada mês, na parte da manhã. Quem tiver interesse em participar, também estamos de portas abertas. E principalmente, se alguém puder colaborar, nós pedimos aqui sempre, nós estamos precisando de alguns itens que andam em falta. É o óleo, o café e o leite em pó. E feijão. Quem puder colaborar, a gente agradece bastante mesmo, de coração. E o outro trabalho da Casa na área social é a distribuição de lanches. Esse já é todo sábado. Ocorre no sábado à tardezinha, nas imediações aqui do metrô Carandiru. Também quem quiser participar dessa equipe, a equipe também está sempre aberta a novas pessoas que queiram participar e ajudar nesse trabalho fraterno. Então os recados básicos são esses. Eu peço a todos os presentes que desliguem seus celulares. E também a gente gosta sempre de alertar aqui também da importância do Evangelho no lar. Que é uma coisa muito importante, que nós sabemos o bem que ele faz para quem realmente tem essa prática. Cada vez que nós nos reunimos, mesmo que você não consiga convencer os outros que moram com você, seja só você mesmo, mas abra o livro realmente e comece a ler um trechinho cada dia e quem não souber como fazer essa prática, também tem pessoas que orientam aqui na casa para fazer os esclarecimentos. Ok? Então são esses os recados da casa. Então agora vamos nos preparar para essa reunião. Eu convido todos a cerrar os olhos, a deixar momentaneamente seus problemas do lado de fora e usufruir de todas as benesses que essa casa, essa chuva de bênçãos que é derramada por nós quando estamos aqui. Essa casa que já foi preparada pela espiritualidade. E para que nós deixemos essa harmonia, essa paz, essa tranquilidade que estamos vivenciando, adentrar lá dentro do nosso espírito. E assim nos acalmando, fazendo essa ligação tão gostosa, nós vamos sentindo a presença de Jesus entre nós, do Mestre, de carinho, de amor. E aí nós vamos pedindo ao Pai, a Deus que nos criou e tudo que está em volta de nós, pedindo licença para darmos início a essa pequena palestra que será ministrada aqui, e depois a continuação com a aplicação dos passes. E, dentro do que for possível, que cada um seja atendido para aquilo que veio buscar. Seja o conhecimento, o alívio de uma dor. O alívio, essa dor pode ser física, essa dor pode ser algum problema que você esteja passando, meu irmão. Então esse é o momento de deixar com que a espiritualidade trabalhe em você, para que esse alívio venha até você, ele traga o conforto, a paz e a harmonia que você tanto espera. Nós vamos também
cheios de amor, pedindo a Maria Santíssima a sua intercessão, para que possamos realmente alcançarmos todas essas graças, essas bênçãos. Em nossa vida, nós sabemos, principalmente através dessa doutrina, que fomos feitos para evolução, para evoluirmos. Então não faz sentido ficarmos parados. Então nós temos que estudar e colocar em prática tudo aquilo que vamos aprendendo, pois é a partir da prática da caridade que nós vamos nos evoluindo, e com certeza não só o planeta irá se regenerar, mas nós também iremos evoluindo junto com ele. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é razão de viver. Ele é do livro Para Uso Diário, do Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes. E eu convido o Rômulo para vir nos falar sobre esse assunto. Por favor. Boa noite. Meus amigos, como foi adiantado, nosso tema desta noite, razão de viver. Antes de iniciarmos exatamente com o tema, segundo nos é descrito no livro, gostaríamos de convidar aos amigos a uma breve reflexão. Entendemos que Deus é perfeito. Logo, tudo o que Deus cria deve ser necessariamente também perfeito. Ou com o potencial de atingir a uma perfeição relativa. Seguindo ainda esse nosso mesmo raciocínio, entendemos que, para que uma criação, seja ela qual for, para que ela seja perfeita, ela deve ter um propósito. Afinal, um ser perfeito, sábio, eterno, só poderia criar coisas, seres, que tivessem um propósito. Logo, se concordamos com esse raciocínio, devemos acreditar que tudo o que foi criado por Deus tem um propósito, tem uma razão de existir. Bem, se nós fomos também criados por Deus, significa que também nós temos uma razão para existirmos. Não fomos criados ao acaso, nem para o acaso. Não fomos criados apenas para povoar a Terra e os outros planetas, apenas para preenchermos os espaços do universo, porque não haveria sentido. Sendo assim, ainda que eventualmente, boa noite, em alguma fase, em algum momento de nossas vidas, nós não sintamos a razão por que existimos, ela existe. Porque não acreditar que exista esse propósito seria contrariar todo esse nosso breve raciocínio a respeito da perfeição de Deus. E se não discutimos sobre a perfeição de Deus, por consequência, não devemos discutir que temos um propósito e que não estamos aqui de passagem, de férias no planeta Terra. Até porque entendemos que se estivéssemos de férias, talvez muitos de nós escolheriam um outro lugar para aproveitar essas férias, já que nós entendemos que nosso querido planeta Terra, que sem dúvida é uma bênção, se trata ainda de um lugar de provas e expiações, que muitas vezes não é tão simples, não é tão fácil. Então, talvez não fosse o destino de férias mais concorrido, não é mesmo? Agora sim, voltando então ao texto do Espírito Joanes, que nos é trazido
através da mediunidade do Raul Teixeira, ele começa pontuando da seguinte forma: quem de nós nunca se sentiu, ou conhece alguém que tenha se sentido, ou que esteja se sentindo, sem uma razão de viver? Que acorda pela manhã sem saber por que acordou. A pessoa acorda, faz o seu desjejum, fala com a família, um bom dia, vai para as suas atividades diárias, seja no trabalho, na escola, participa, ou pelo menos figura, junto de outras pessoas. Um pouco mais adiante, almoça, retoma as atividades, continua até o fim daquela jornada diária, volta para casa, encontra novamente os familiares, faz mais alguma refeição, uma ceia, toma aquele banho do fim do dia, dali a pouco se prepara e repousa, e dorme. E no dia seguinte, repete exatamente essas mesmas coisas, de forma mecânica, automática, sem entender exatamente o porquê disso. A pessoa nessa situação, ela dorme, ela se alimenta, ela fala com as pessoas, mas não sente dentro dela o motivo daquilo. E uma vida sem razão se torna uma vida vazia. Porque eu faço tudo o que a sociedade diz que eu preciso fazer. Eu interajo com as pessoas de acordo com o meu humor, com a minha educação. E faço diversas coisas. Tudo de forma mecânica. E justamente por viver uma vida vazia, eu passo a viver ao sabor do acaso. Eu já não planejo o meu caminho. Eu sequer reflito sobre o meu caminho. Eu apenas vou vivendo as circunstâncias conforme elas me são apresentadas, sem entender, e muitas vezes, nesse estágio, sem sequer questionar o motivo dessas coisas. Recorrendo ao uso de uma frase feita, essa especialmente gostamos bastante, diz assim: para um barco sem rumo, não existe vento favorável. E é assim. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não sei o que eu pretendo realizar, construir, como eu posso ser vitorioso nessas empreitadas? Se eu não sei o que eu estou procurando, como é que eu vou reconhecer quando eu o encontrar? E uma vida assim, vazia, ao sabor do acaso, ela traz o que chamamos de doenças do espírito, doenças da alma, doenças do coração, talvez de forma quase romântica de dizermos. Porque daí vem a apatia, inclusive que foi tema de um bate-papo nosso de uns meses atrás, um texto muito bonito também, trazido pela irmã Joana de Ângeles, e vem muito de encontro com o que nós tratamos aqui hoje. Porque a pessoa que não tem razão, ou que não enxerga a razão para viver,
naturalmente, ela vai se tornando apática. A pessoa apática, consequentemente, desenvolverá um quadro de depressão. E aí, meus amigos, nós sabemos que é um caminho difícil. É um caminho que começa a se desenhar na nossa frente de uma forma discreta, quase imperceptível. E quando nos damos conta, estamos envolvidos numa névoa pesada. E não encontramos aquela alegria simples, aquela alegria que está ao alcance de nós todos, aquelas sensações dos pequenos deveres cumpridos, aquelas sensações boas da realização. Mas como? Como eu posso me sentir com aquele dever, seja ele pequeno ou grande, cumprido, se eu não sei o propósito das coisas que eu faço? Então, devemos meditar. Meditar o valor do tempo. Nós, quando nos familiarizamos com a doutrina espírita, aprendemos que o espírito é eterno, que temos toda a eternidade. É verdade. De fato, nós somos eternos. De fato, nós temos toda a eternidade. Porém, este momento de agora, quando estamos todos nós aqui, encarnados e desencarnados, reunidos nessa casa de luz, sob a inspiração dos irmãos superiores, ele nunca mais se repetirá. Semana que vem, próxima quinta-feira, teremos uma outra palestra aqui. Na verdade, a semana toda, como nos avisou o nosso colega. Mas não será a mesma coisa. Na semana que vem, nós já não seremos as mesmas pessoas que somos agora. Na verdade, daqui a 1 hora, nós já não seremos. Ainda fazendo uso dessas frases, disse que ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, porque as águas já são outras. Assim também é a nossa vida. Na verdade, devemos entender que justamente por sermos eternos, o tempo é o nosso bem mais precioso. Porque cada segundo que vivemos é único. Nós nunca mais seremos nós mesmos. Seremos, naturalmente, em essência. Mas estaremos envolvidos em outras circunstâncias. Teremos aprendido, de uma forma ou de outra, lições. E teremos novas lições a serem aprendidas. Não sabemos ao certo, e certamente é melhor que não saibamos, a nossa verdadeira idade. A nossa idade espiritual. Certamente, estamos aí alguns séculos, talvez milênios. Quem é que sabe há quanto tempo batemos repetidas vezes na mesma lição? Então, não vamos mais usar como argumento o fato de sermos espíritos eternos para postergar repetidas vezes o dia em que nós faremos aquelas mudanças, aquelas coisas que nós sabemos que precisamos fazer. Porque quando compreendemos o valor do tempo, compreendemos a bênção que se configura para um espírito, a oportunidade
de reencarnar. A oportunidade de vestirmos um corpo físico e virmos ao planeta para vivenciarmos experiências, assegurar ensinamentos que já tenham sido aprendidos e, naturalmente, aprendermos mais. E, acima de tudo, desenvolvermos, dilatarmos nossa capacidade de amar. Porque o resumo de tudo é o amor. Na verdade, podemos definir de maneira bastante segura o amor como o princípio e o fim de tudo. Foi pelo amor que fomos criados. E também foi para o amor que nós fomos criados. Cada um de nós. E quando falamos que somos co-criadores do universo, a responsabilidade por trás disso, ela é bem maior do que muitas vezes nos damos conta. Aprendemos na doutrina que somos isso que chamamos de co-criadores. A função do co-criador é criar junto do Criador principal, que é Deus. Então, o nosso papel, o papel de cada espírito, é criar junto, em cima da criação de Deus. Assim nós criamos a nossa vida, assim nós influenciamos a vida daqueles que nos são próximos e, naturalmente, também somos influenciados. Então, nós devemos ter essa responsabilidade de, pelo menos, pararmos por alguns instantes e refletir. Meu Deus, por que eu estou aqui? O que eu posso fazer? Porque certamente existe um motivo. Precisamos nos sentir partes da engrenagem do universo. Porque é exatamente o que nós somos. Cada um de nós. Não devemos imaginar, não, mas eu sou apenas um rapaz aqui, tão pequeno, diante de tudo, diante do universo. É verdade. Nós somos pequenos. Diante do universo. Diante de Deus, então. Mas nós somos muitos. E somos filhos de Deus. Temos dentro de nós um potencial que não fazemos ainda sequer ideia do quanto de bem que cada um de nós pode fazer. E, na verdade, sempre que pensamos numa vida vazia, sem propósito, muitas vezes na falta de crença das próprias capacidades, o que vamos enxergar, o que vamos detectar no final dessa pesquisa são aqueles dois vizinhos que caminham de mão dadas, que são motivo da chaga da humanidade. O egoísmo e o orgulho. Porque, na verdade, é o orgulho, é o egoísmo que nos faz tentar viver apenas para nós mesmos. É o orgulho, é o egoísmo, é o medo de se expor e eventualmente falhar, que faz tantas vezes que a gente prefira o anonimato. Na verdade, a inatividade. Não faço nada, ninguém me julga, fico aqui na minha. Essa insegurança, ela parte, na verdade, do orgulho. Então, reconhecendo que
Se eu fui criado para o amor, se eu sou co-criador do universo, gente, não dá para imaginar que sejamos aqui por nada. E, naturalmente, isso significa que precisamos viver em prol de alguma coisa, de alguém, de um grupo. Então, nós queremos propor um exercício. Será que cada um de nós aqui hoje poderia, ao final de todo um dia de trabalho, de estudos, de contato com a família, a hora que for deitar, pensar um pouquinho consigo próprio? O que eu fiz do meu dia hoje? Para quem eu fiz a diferença hoje? Na vida de quem hoje eu fui fundamental? Ainda que seja com um simples sorriso. Porque muitas vezes basta um sorriso. Se ele é sincero, se ele é verdadeiro, basta um sorriso. E, gente, se nós fomos criados com um propósito, é certeza que cada um de nós, se estiver se sentindo assim hoje, ou se um dia se sentir sem razão, sem propósito, entre em comunhão, em pensamento, em sintonia com Deus. Fala assim, meu Deus, me mostra. O que eu posso fazer? Dá um propósito para mim. Porque, gente, ele existe. Não existisse, nós não estaríamos aqui. Então devemos pensar, talvez seja uma pessoa que precise de nós naquele momento, ou talvez um grupo de pessoas. Talvez seja aquele animalzinho ferido, que também é nosso irmão. Talvez seja um jardim que a gente tenha a possibilidade de arrumar, de cuidar. E aquele jardim vai alegrar o dia das pessoas que passarem por ali. Gente, tudo é útil. Tudo que é feito com amor, tudo que é feito com sinceridade, é útil. E acima de tudo, tudo o que eu não faço só para mim. Porque nós não fomos criados para isso. Porque não somos uma ilha. E é fácil observar. Geralmente, nós temos esse sentimento dessa falta de sentido, a falta de razão para viver. Geralmente, ela surge depois de um período em que eu passo olhando só para o meu próprio umbigo. Eu começo a sentir esse desconforto depois de fases, de períodos em que eu me fechei para o mundo. Em que eu só estou atento às minhas próprias necessidades e as coisas que eu faço pelos outros, nesses âmbitos sociais ou familiares, eu faço de forma tão automática que eu não me dou conta. E, gente, o que eu faço de forma automática, sem me dar conta, não funciona. Não tem efeito. Jesus nos ensinou que onde estivesse nosso tesouro, ali também estaria o nosso coração. E é assim que devemos agir no nosso dia a dia. Devemos colocar o nosso coração nas coisas. Porque assim nós estaremos, na verdade, espalhando, multiplicando os nossos tesouros. Porque fomos criados para crescermos juntos. O propósito da vida de cada um de nós é fazer o bem. Tanto quanto for possível. A quem for possível, a quem eu encontrar. Naturalmente, isso vai envolver também a nós mesmos. Porque não pode ser caridoso com o próximo aquele que não é caridoso para si mesmo. Então, é certeza que se nós buscarmos no nosso íntimo, amanhã é um outro dia. O que eu poderei fazer amanhã
que faça a diferença no dia de alguém. O que eu posso fazer? Talvez aquela criança com dificuldade nessa ou em outra matéria. Talvez organizar um grupo de estudos. Ou talvez trabalhar. Mas trabalhar com vontade, gente. Trabalhar estando realmente envolvido com aquilo. Porque muitas vezes nós estamos presentes de corpo, mas a nossa cabeça está no espaço, no mundo da lua. E certamente nossas mães, avós, nos ensinaram que mente vazia é oficina do mal. E é verdade. É verdade. Quanto mais tempo a gente tem disponível, mais bobagem a gente pensa. É incrível. Não é? É incrível. Então, nós observamos que, na verdade, é uma cascata, é uma consequência. Eu passo um tempo olhando só para mim mesmo, para as coisas que eu quero fazer. Eu vou me isolando das pessoas. Por consequência, eu vou tendo mais tempo livre. Vou pensando mais coisas que não são saudáveis. Vou me sintonizando cada vez mais com essas coisas. Dali a pouco, gente, eu não encontro mais motivo para estar aqui. Pior, começo a alimentar um monte de maus pensamentos. É o que a gente chama de auto-obsessão. E daí é muito fácil, né? A gente vem aqui à casa do caminho e fala, aquele espírito está me perseguindo. Gente, aquele espírito somos nós mesmos. Na verdade, o maior obsessor, por assim dizer, de cada um de nós, somos nós mesmos. Somos nós que chama a turma assim, o pessoal, pode vir porque a casa está aberta. Vem que a casa é nossa. Somos nós que fazemos isso. Somos nós quem convidamos as boas e as más companhias. Sempre, sempre, sempre. Porque falamos apenas em sintonia, gente. Assim, nossa, poxa, mas eu rezo tanto, eu faço tanta coisa e fulano de tal não para de me perseguir. Gente, não adianta a gente baixar o joelho no milho, rezar, 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 e quando sai de lá, a gente sai fazendo as mesmas coisas. A gente sai pensando as mesmas coisas. Pior, agindo da mesma forma. A oração, ela tem um poder incrível. Porque a oração nos permite entrar em sintonia com o plano superior. As bênçãos, as vibrações superiores de Deus, da espiritualidade maior, elas caem como chuva de pétala, sem cessar, sobre a terra. O tempo todo. Só que, para que consigamos absorver essa luz, essa paz, esse amor, eu preciso me sintonizar com isso. E daí vem a oração. Eu não faço a oração porque Deus tem uma cadernetinha lá, fala assim, fulano de tal, rezou hoje e não rezou. O outro rezou, ele rezou, opa, então um bônus para ele. Gente, Deus, nem os santos, não precisam das nossas orações. Deus já era Deus antes de nos criar. E vai continuar sendo eternamente. Ele não vai também gostar mais ou menos de nós de acordo com o que nós rezarmos, mais ou menos. Quem precisa da prece somos nós. Justamente para acessarmos essas bênçãos que estão disponíveis o tempo todo. Assim também como, naturalmente, falando de um planeta de provas e expiações, também temos o tempo todo vibrações mais densas. Também temos o tempo todo vingança, inveja, egoísmo. Daí vem a nossa escolha. O que eu quero para mim?
com o que eu vou me sintonizar? Porque está tudo disponível. O próprio Paulo de Tarso, uma carta aos Coríntios, de forma muito inspirada, ele diz para nós assim: tudo me é lícito, porém, nem tudo me convém. Então, assim, é preciso revermos, meditarmos alguns conceitos antigos sobre pecado, perdão, julgamento, certo, errado. Nós somos livres para escolhermos. Tudo, mas tudo, está exatamente ao alcance de nossas mãos. Só que nós só pegamos o que escolhemos. E não escolher já é escolher. Porque essa é uma responsabilidade que só cabe a nós. Então, gente, quando começarmos a nos questionar, ai, por que eu estou vivo? Ai, qual a razão da minha vida? Ai, não sei o que eu estou fazendo aqui. Olha, te passa aí, você não está. Isso é certeza. Se você não achou ainda o que tem que fazer, vai procurar. Porque vai encontrar. E quanto mais a gente conseguir preencher o nosso tempo, melhor nós vamos nos sentir. Porque daí vem realmente aquela sensação de dever cumprido. Quem daqui não gosta, gente, daquele bem-estar sincero, verdadeiro, de pensar, poxa vida, eu fiz tão pouco, por que eu não posso fazer mais agora? Mas esse pouco que eu fiz, eu senti o quanto tocou aquela pessoa, aquele ser, aquele grupo, e aquilo volta pra gente. E nos leva a trabalhar cada vez mais. E quanto mais trabalharmos, mais nos sentiremos úteis. E nós fomos criados para sermos úteis. Sempre. A inatividade é uma ilusão nossa, gente. Fomos criados para trabalhar. E quanto mais crescermos, mais trabalhar nós vamos, graças a Deus. Porque vão aumentar as nossas condições de trabalho. Trabalho, gente, não aquele trabalho que certamente é digno, por favor, do nosso dia a dia. Mas o trabalho no sentido de aprimoramento. O trabalho no sentido de buscarmos naturalmente o nosso crescimento, mas trazer com a gente aqueles que nós amamos. De ensinar e aprender, porque somos todos mestres e alunos, o tempo todo. Porque no fundo, gente, somos mesmos todos crianças. Para a espiritualidade, nós mal começamos a engatinhar. Essa ilusão que muitas vezes temos de superioridade, na verdade só mostra o quanto ainda somos atrasados. Nós somos mesmo muito crianças. E certamente, a pessoa que se sente mais útil faz a sua vida se tornar mais leve, mais prazerosa e tem menos tempo de reclamar da vida e de Deus. Boa noite, meus amigos. Primeiramente, obrigado. E agora é a hora de participação. Tem alguma? Não? Então, não tem. Então, a participação aqui de vocês, dos presentes. Quem quer fazer uma colocação, uma pergunta? Muito bem. A Joana de Ângeles acha que a evolução da humanidade se dá através da filosofia, de todo esse palavreado que foi dito, né? Bom, eu acho que a evolução moral da humanidade, quem traz é a ciência e a tecnologia, porque modificam os hábitos, os costumes, modifica a evolução da humanidade. Porque a humanidade é dura,
para compreender essas coisas. Não, os pregadores estão aí há 2000 anos e tá na mesma coisa ainda, né? Agora, através da ciência, da tecnologia, trazem outros conceitos, outro modo de vida, outra perspectiva de vida, né? Então, eu acho que é por aí que a humanidade vai evoluir moralmente, não é materialmente, moralmente. Vai auxiliar o próximo e essas coisas mais. Verdade. Obrigado pela colocação. Na verdade, nós somos lentos, né? Somos muito lentos. Porque é bem verdade que o que Jesus veio nos trazer já faz 2000 anos. Aprendemos pouquíssimo, mas aprendemos. Em alguma coisa nós somos melhores do que éramos há 2000 anos, e não é difícil observar isso. É que é um vai e vem, né? Mas um exemplo. Hoje, a morte nos choca muito mais do que há 50 anos. Muito mais do que há 100, há 200 e assim por diante. Então, certamente, como nós aprendemos da doutrina, a evolução do espírito se dá através da ciência, que traz a evolução intelectual, mas também através da filosofia, que nos traz o crescimento moral. Porque é necessário que caminhem juntos. Um outro exemplo que gostamos muito de usar é a bomba atômica. Ela parte de um estudo que, se eu avançar até uma determinada etapa do processo do enriquecimento do urânio, eu crio energia limpa. Energia é bom. Energia... Verdade. Mas o estudo, ele está falando do estudo. Então, é porque a gente chega lá ainda. E mais alguns processos à frente, aquilo que é energia, que pode ser usado para o bem, vira uma bomba e nós já conhecemos as consequências. Então, na verdade, a tecnologia, na verdade, todos os aspectos do conhecimento intelectual, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Nós ouvimos falar, eventualmente, de irmãos que se dedicam ao crime de forma espetacular. E fala, gente, se a pessoa usasse essa inteligência dela para o bem, a gente não ouve falar tanto em gênios do crime. Eu não sei como pode ser um gênio do crime, mas enfim, é um termo que faz parte do nosso dia a dia, a gente ouve isso. E quando começamos a estudar o método, a gente entende que, poxa, existe um raciocínio ali por trás realmente. Mas o que falta? Conhecimento moral. É bem verdade que o conhecimento intelectual, ele corre mais rápido, ele corre na frente. Mas a gente não pode abrir mão do conhecimento moral. Porque, na verdade, é ele que vai determinar o que nós faremos desse monte de descobertas que a gente faz. Como que eu vou usar isso? Eu preciso usar isso para o bem. O que ensina o homem a usar o que ele aprende para o bem é o conhecimento moral. E daí a gente tem que ter paciência. Mais paciência ainda Deus com a gente, porque a gente é devagar, mas a gente chega lá. Em outros tempos, o fulano saía na rua com uma espada e ia matar o inimigo. Exatamente. Duelos em praça pública. Então estamos caminhando. Tem que enfrentar a justiça. Justamente. Quer ver um exemplo que eu lembrei agora? As empresas de informática, né? Eles usam muito, por exemplo, IBM, Google, eles usam muito atrair hackers para trabalhar para eles. Uhum. E hacker é um exemplo do que você falou. Verdade, né? é verdade. E eles pagam. Então isso aí que o senhor está falando faz até um pouco de sentido. Porque seria o seguinte, seria usar a inteligência da tecnologia para o crescimento moral. E é exatamente o que acontece.
essas grandes empresas eles pagam para esses hackers atacarem eles, para eles criarem a defesa. Ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. Com Onde certeza. Só que como é que eles conseguem isso? Aí usou-se a moral. Consegue mostrar para eles que eles podem trabalhar, eles podem fazer aquilo errado para o bem. Exatamente isso. Entendeu? Exatamente Então é isso. Aí sim. Tá na moda o assunto agora. Mais alguém quer fazer uma colocação, uma pergunta? Não? Joaneiro não tem nada para falar? Só um minutinho. Anteontem nós fizemos 68 anos que os americanos bombardearam Nagasaki e Hiroshima. Como ele disse, foi um mal que a gente sabe, sempre há uma origem que nós desconhecemos, mas como a gente sabe que existe uma lei de causa e efeito, são 100 mil ou 200 mil, fora os malefícios que vieram depois, né? Mas, como Jesus falava, ai daquele que provocar o escândalo, né? Porque o escândalo tem que existir, porque nós somos imperfeitos, né? Sem dúvida. Então, a bondade, então, o orgulho realmente, como ele falou, o orgulho e o egoísmo, porque as criaturas, a ciência, a tecnologia cresce, mas atrás disso, a ambição, o ganho, as pessoas querem tomar conta do mundo. Nós temos aí o grande milionário nosso já caiu, né? Então nós estamos acompanhando por aí, o indivíduo era considerado quase que o oitavo aí no mundo, né? De repente caiu, mas por trás disso há uma política tremenda, a gente fica acompanhando. Então, as pessoas ficam endeusadas com tanto poder. Se deslumbram, né, tão facilmente com as coisas, né? Justamente, o freio e a moral que faz com que a criatura vai... É isso que eles precisam também, dosar, né? Sabedoria, a sabedoria, o intelecto é importante, mas a moral, que é o bem, o amor, tem que andar junto. Enquanto não houver esse equilíbrio, realmente nós vamos encontrar isso. E o mundo de provas e expiações não vai passar a regeneração de uma hora para outra, né? Então nós vamos vivenciar muitas situações. A natureza não dá saltos, né? Tudo é gradativo. Mas não se soltou mais bomba nenhuma. Já melhoramos. Graças a Deus. Você já sabe que o malefício jogou a bomba de cada um. Muito bom, gente. Obrigado, Romão. Então. Até meia-noite mesmo. Bom, então depois desses momentos de aprendizado, momentos de reflexão, chegou a hora de nós todos aqui presentes, até através da internet, nos unirmos. Unirmos em pensamentos de amor através de vibrações. Então eu convido todos a vibrarem com toda a força do seu pensamento, do seu amor, vibrar por aquele irmão necessitado, aquele irmão desesperado, que esteja passando por um problema de saúde, que esteja numa cama, no leito de hospital, às vezes até à espera de uma cirurgia. Vamos vibrar intensamente para a recuperação desse irmão. Ou então aquele irmão que infelizmente não respeitou as leis humanas e principalmente as leis de Deus, transgredindo-as, e que hoje está numa cadeia, numa penitenciária. Vamos vibrar para a recuperação desse irmão, para que ele não tenha essa encarnação perdida. Vamos vibrar intensamente, falando mais que do nosso país, pelos jovens, para que eles consigam realmente se libertar das drogas, consigam realmente entender, como foi ministrado aqui, a sua razão de viver, e deixem de lado toda essa preocupação com o material, com as drogas, e voltem-se para o lado espiritual, realmente o lado que importa. E no caso dos jovens envolvidos com drogas, que eles consigam buscar um caminho, uma direção, uma ajuda para se recuperar. Vamos vibrar para que aumente as casas de oração,
para que se propaguem cada vez mais pessoas evangelizando, transmitindo o Evangelho de Cristo, o Evangelho do amor. Vamos vibrar por essa casa que nos acolhe com tanto carinho, a Casa de Caminho de Santana, e por todos aqueles que aqui trabalham, frequentam e colaboram. Vamos vibrar pelos nossos familiares, amigos e pelos supostos inimigos. Vibrar por nossos locais de trabalho e principalmente pelo nosso lar. E ao mesmo tempo pedindo a Deus para que nós consigamos ser o diferencial em todo lugar onde frequentarmos, para que nós possamos ser realmente a semente que vai plantar o amor e o carinho e a harmonia, para que onde nós possamos passar exista paz e muito amor. Que assim seja, graças a Deus. E agradecidos, vamos novamente agradecer a Deus, ao plano espiritual e a Jesus nosso Mestre que esteve conosco, pedindo que nos proteja por mais essa semana, para que nós possamos voltar aos nossos lares com tranquilidade, com paz, e possamos voltar aqui a semana que vem para dar continuidade a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite para todos presentes, uma boa noite para os amigos da internet, e muito obrigado a todos.